Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para a nossa série de explicações sobre as atividades de estudo. Eu sou o professor Fernando Giorgetto e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a atividade de estudo 2. Selecionei alguns conteúdos que geraram mais dúvidas em vocês também e agora nós vamos comentar um pouquinho sobre eles, tá bem? Eu já estou com o meu livro em mãos, todo marcado para nós discutirmos, então, alguns pontos principais. Bom, pessoal, o primeiro assunto que eu separei para vocês trabalha sobre centros de distribuição no atacado. O que é um centro de distribuição? Ele, basicamente, é um local, serve como almoxarifado ali, ele vai concentrar uma quantidade de mercadorias, de produtos prontos, e ele vai fazer então a distribuição para as lojas varejistas. Esse centro de distribuição, ele fica num lugar estratégico de reposição de produtos, então esses produtos vêm ali do atacado, de outros atacados ou das próprias indústrias e vão para lá, e então ele abastece essas lojas, o centro de distribuição, além, tem essa função estratégica para gerar valor para os consumidores. Comprando numa quantidade maior e armazenando esses produtos, o estabelecimento ele consegue barganhar um pouco mais de preço com as indústrias, obviamente, e então entregar um valor menor para o consumidor, ou entregar mais valor entregando o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, para toda a sua rede de lojas, tá bem? Eu separei alguns trechos aqui do livro para ser discutidos, que podem ajudar então a explicar esse conceito. Por exemplo, quando nós pensamos sobre centros de distribuição, uma indústria talvez chegue à conclusão de que manter o centro de distribuição próximo aos seus parceiros varejistas aumenta a agilidade em colocar os produtos nesse ponto de venda, que foi exatamente o que eu acabei de falar. O mais comum é encontrar centros de distribuição de propriedades dos varejistas, principalmente as redes de supermercadistas, que têm poder de barganhar diretamente com as indústrias, inclusive por preços, que acham conveniente manter centros de distribuição para centralizar os estoques, que serão em seguida transferidos na medida de sua demanda para as lojas. Então é justamente isso, colocar estrategicamente um centro de distribuição, aí digamos numa rota, onde a empresa atende as demais empresas que vai atender o consumidor final, que fica num lugar estratégico de modo que ela consiga entregar o produto com o menor custo nesse ponto de venda, gastando menos recursos. Então essa é a função. E os supermercados fazem muito isso, As grandes redes de supermercado possuem seus centros de distribuição bem no meio ali da rede, geralmente, e aí isso facilita a distribuição para todas as lojas da rede, tá bem? Avançando um pouco mais no conteúdo do livro, nós falamos sobre as perspectivas e estratégias para o atacado. Sobre essas perspectivas e estratégias, é importante que vocês lembrem que a força dos atacadistas está em agregar valor ao canal de distribuição e, consequentemente, ao cliente. Ou seja, pessoal, um atacadista, o que é importante a gente lembrar? Voltando um pouquinho na aula ao vivo 2, que o professor Ezequiel explicou, aquela figura sobre as interações geradas pelos integrantes do canal de distribuição. Por exemplo, uma indústria ela pode vender diretamente para o consumidor final, Então, seria essa imagem aqui, pessoal, essas três imagens aqui. Então, quando uma indústria vende diretamente para o varejista ou o consumidor final, e essa indústria tem que falar com cada um desses integrantes aqui. Então, isso gera muitas interações. Aí, a segunda indústria, que é um outro produto diferente, também tem que falar com cada um deles. Então, por exemplo, se eu quiser comprar um móvel, uma geladeira ou um aparelho eletrônico, eu teria que falar diretamente com a indústria, fabricante desses produtos, desses equipamentos,
para que eu, consumidor final, ou eu, varejista, possa então abastecer minha loja, abastecer minha casa. As indústrias, elas não têm esse tempo, o foco delas não é a venda para o consumidor final diretamente, fazer todas essas interações. Então é aí que entra uma pessoa chamada atacadista, um integrante do canal de distribuição, que vai ajudar a diminuir essas interações. Só virando a folha aqui, pessoal. Diminuir essas interações. Então, cada uma dessas indústrias, essas 4 indústrias, por exemplo, falam com o mesmo atacadista. E esse atacadista vai falar com os varejistas. O que é importante entender? Que esse esforço vai ser muito menor, porque o varejista, quando precisa abastecer suas lojas com diferentes tipos de produtos, ele pode se dirigir a um único atacadista que vai ter produtos de várias indústrias. Então, isso facilita, né, gera mais valor no canal de distribuição, a distribuição é mais rápida, pode abastecer melhor os estabelecimentos, e isso, então, pode atender também melhor o consumidor final lá na ponta. É obrigatório a indústria vender para o atacadista, passar para o varejista e depois integrar esse produto ao consumidor final? Não. Né? Mas a indústria pode vender diretamente ao consumidor ou ao varejista. Mas, geralmente, o papel do atacadista dentro desse processo é exatamente essa, de gerar valor e ajudar na distribuição dos produtos aos clientes. Um pouquinho mais avançando, né, nesse conteúdo do livro, ele diz que também é comum que o atacadista financie operações de compra dos varejistas, dispensando os fabricantes dessa demanda. Como eu falei, a obrigação ali, o interesse das indústrias não é ficar lidando com os varejistas, passando crédito ou fracionando o lote de produtos produzido. A intenção é vender, produzir, atender da melhor forma o cliente lá na ponta, mas lidar menos, né, digamos assim, lidar com os atacadistas diretamente. E, avançando ainda um pouco mais sobre esse conteúdo, nós temos que um caminho para a perpetuação no mercado que os atacadistas podem se valer é aprimorar dessa prestação de serviços que pode ser oferecido tanto aos fabricantes como ao varejo. Por quê? No início desse conteúdo diz que os atacadistas eles estão diminuindo, né? Nós vemos aí que, por exemplo, os atacarejos que surgiram, que tem essa tendência do varejo em si, o varejo negociar diretamente com as indústrias. Mas o que o atacadista precisa fazer para que ele consiga ganhar vantagem nesse mercado, que o canal perceba a sua importância e mantenha esse atacadista, né, nessa relação? Fazer a entrega de valor para todo mundo, seja para a indústria, né, nesse relacionamento de compra, seja no varejista, nesse relacionamento de venda dos produtos, e também cuidando ali, enquanto o produto está na sua propriedade, integrar valor para o consumidor final, tá bem? Vamos avançar então, porque senão o vídeo fica longo, e o próximo item que eu separei fala sobre o entendendo, né, o consumidor do varejo. Ele vai falar um pouquinho sobre as características do consumidor lá no varejo. Então, o final da ponta ali, digamos assim, dessa formatação do canal de distribuição, que é o consumidor. Logo no início, ele fala, né, que, por exemplo, o que leva alguém a comprar um produto ao invés de outro produto? Então, o que faz um consumidor ir até uma loja buscar um produto e não ir no vizinho que tem o mesmo produto? O que será que faz essa fidelidade, essa preferência do cliente? Né? Pensa também naquelas vezes em que você saiu para comprar alguns itens no supermercado e voltou para casa com mais itens do que tinha inicialmente na sua lista. Por que isso aconteceu? Porque existe uma compra por impulso, que você vai passando ali no mercado, vai dando aquela vontade de comprar, e aí às vezes você vai no mercado com uma lista de compra e volta para casa com várias sacolas e acaba até, às vezes, nem comprando o que precisava, né, o que você foi efetivamente comprar, acabou saindo do mercado com outros produtos. Bom, então esse contexto aqui do livro, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e vai falar que o varejo, especialmente por ser o elo da cadeia que faz a linha de frente com o cliente, ele deve entender o comportamento de consumo e estar preparados para as oscilações de demanda que frequentemente acontecem. Ou seja, o consumidor ele muda
a sua demanda com o tempo, de acordo com a sua necessidade. Surgem novas necessidades, surgem novos desejos. E o varejo, né, as indústrias, todo mundo desse canal de distribuição precisam estar antenados a essa mudança. Precisam compreender, né, essas oscilações na demanda do consumidor, tanto na quantidade como na variedade de produtos, e adequar, então, essa produção. Avançando um pouco mais, ele fala que 85% dos consumidores, em uma pesquisa realizada, afirmam que adquirir produtos também pelo acaso, ou seja, aquela história de comprar além da lista ali dos supermercados que nós acabamos de discutir. Então, 85% dos consumidores já fizeram isso alguma vez. Veja que isso é muito mais comum, né, do que a gente pensa, e todo mundo acaba fazendo isso no final das contas, né? Muito difícil o caso da pessoa que vai ali toda vez no supermercado, com a sua listinha, só compra aquilo de que precisa e realmente não compra nada fora, né, que não estava programado, uma compra por impulso. Avançando um pouco mais, ele fala que isso comprova o fato de que existe uma parcela significativa de pessoas que tomam então decisão de compra quando estão dentro da loja. Você faz isso muitas vezes, não é mesmo? O próprio livro diz isso. Então, por quê? A ambientação da loja, né, toda aquela aguça os sentidos do consumidor, né, quando ele vai passando ali as cores, a organização dos produtos dentro da loja, na própria gôndola, né, a aproximação de um produto com o outro, enfim, são vários fatores que fazem os clientes tomarem essas decisões e isso é comprovado pelas pesquisas realizadas aí no campo de marketing, tá bem? Vamos avançar mais um pouco no conteúdo, agora na página 95 do livro, que vai falar sobre as estruturas dos canais eletrônicos de marketing. O que essa parte ali nos traz, né? Esse novo canal produz faturamentos impressionantes e é chamado comumente pelos autores de canais de marketing eletrônico. Bom, a internet ela está no nosso dia a dia, nós já sabemos disso, né? Na última década ela avançou muito, essa questão do comércio eletrônico e tudo mais, e o marketing eletrônico veio para facilitar a nossa vida. Então, Rosenblum, que é um dos autores aqui utilizados na elaboração do livro, ele define canais de marketing eletrônico como o uso da internet para tornar produtos e serviços disponíveis de tal forma que o mercado-alvo, com acesso a computadores e outras tecnologias capacitadoras, possam comprar e completar a transação de compra por meio eletrônicos interativos. Ou seja, marketing eletrônico nada mais é do que você colocar produtos, né, ou serviços a serem adquiridos dentro de plataformas eletrônicas, sejam elas pela internet ou não, mas disponibilizar formas eletrônicas de adquirir produtos, ter contato com produtos e serviços, tá bem? Então verifiquem essa parte do livro, ela é super importante sobre marketing eletrônico, né, que vai trabalhar ali um pouquinho sobre esse conceito. Avançando um pouco mais na página 99, nós vimos, né, que existem então algumas potencialidades dos canais eletrônicos de marketing. O primeiro deles é o acesso global. Essa possibilidade de empresas de qualquer parte do mundo venderem para qualquer parte do mundo e você, como consumidor, poder comprar de empresas de qualquer parte do mundo. O que ele diz ali naquele trecho, que o acesso dos vendedores e dos compradores ao mercado global é um dos maiores atrativos do comércio eletrônico. Não há barreiras. Pode-se comprar um relógio, um smartphone da China e ter esses produtos entregues na porta de casa em algumas semanas. Você, empresário, pode vender para qualquer consumidor em qualquer parte do mundo. Até no nosso fórum da disciplina, alguns alunos comentaram essa questão, nós discutimos ali sobre compras da China, né? Porque o fórum da disciplina é para você explicar um pouquinho sobre alguma experiência que você teve positiva ou negativa com a entrega de algum produto. E se ela foi negativa, o que a empresa poderia fazer para melhorar essa qualidade na prestação de serviço de entrega, nessa formatação do canal de distribuição. E foi comentado, alguns alunos comentaram sobre a compra da China, que se surpreenderam tanto com a qualidade ali do atendimento, do rastreamento da entrega, quanto no tempo também, né? Porque nós temos essa ideia de que os produtos são baratos e tal, e acabam demorando para entregar, mas não.
né, algumas vezes nos surpreende, melhora a nossa expectativa, porque nós estamos esperando um prazo longo e o produto acaba chegando antes do prazo. E a gente está comprando da China, pessoal. Né? Então, as empresas locais, nossa, elas também sofrem influências de indústrias chinesas. Então, veja que o acesso global com o marketing eletrônico, né, digital ali pela internet, ele está muito mais facilitado. Existem alguns problemas, como uma aluna citou lá no fórum, sobre produto da China, que não veio de acordo ali com as especificações, mas esses casos estão diminuindo. Hoje a compra, né, internacional ela está muito mais acessível para nós. Então é isso, pessoal. Né, eu separei esses conteúdos sobre a atividade de estudo 2. Verifique com calma, né, verifique esse vídeo, essas explicações. Veja também as aulas ao vivo, que ajudam bastante a compreender, a melhorar o conceito que está presente no livro. E qualquer dúvida, vocês já sabem, entre em contato pelo Fale com o Mediador, encaminhe uma mensagem lá pelo estúdio. Aqui nós vamos, então, tirando as dúvidas, tá bem? Um abraço a todos e até mais.